Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 13 de outubro de 2018, sábado. Esse é o verbete de número 4635. Ele tem 4 páginas, 45 logias e 11 máximos. O tema é leveza consciencial, dentro da especialidade traforologia. Quem escreveu esse verbete é o professor Ricardo Rezende, já veterano aqui das tertúlias. Para quem ainda não o conhece, o professor Ricardo é graduado em Biblioteconomia, brasileiro, natural de Uberaba, Minas Gerais, voluntário da Conscienciologia desde 1999, docente de Conscienciologia desde 2006 e tenepsista desde 2014. A leveza consciencial é a qualidade, característica, condição ou estado da consciência lúcida otimista, desembaraçada e descontraída, capaz de manifestar atitude desrepressora diante da vida multidimensional. O holopensene pessoal da autodescompressão consciencial, a limpidez das cargas de excrescências pensênicas pessoais, a higiene holopensênica, os ortopensenes, a ortopensenidade. A leveza consciencial, o alívio intraconsciencial sadio, o relax ou relaxe anticonflitivo, a soltura consciencial evolutiva, a distensão emocional benéfica, a descontração espontânea, a desinibição sadia, a autossatisfação benévola, o bem-estar indizível, a sensação de plenitude, contentamento sincero, o hábito do sorriso revigorador, a harmonia intraconsciencial, a tranquilidade benfazeja e assim por diante. A levidade holossomática, a parapsicosfera pessoal desanuviada, a aura energética de saúde, a soltura holochacral, a expansividade salutar e assistencial das energias conscienciais, a autovivência do EV profilático, a dissipação de traumas emocionais multiexistenciais, a coexistência multidimensional pacífica com as consciex. Na página 3, no tópico traços, lá no final da página, ele traz aqui 6 trafores associados à leveza consciencial. Na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Descompressão consciencial, desopressão holopensênica, eudemonia cosmoética, eutimia e liberdade interior. A leveza consciencial é resultante da transformação voluntária da própria manifestação intimidante, densa e subcerebral para a autoexpressão pacificadora, sutil e interassistencial. Para você, qual a qualidade da presença consciencial pessoal? Predomina o trafor da leveza ou o trafar da rispidez? Quais as razões íntimas para manter posturas imaturas contra o preceito evolutivo de ter atitude mais leve diante da vida? Na bibliografia específica, ele traz aqui 2 fontes bibliográficas. A mega-análise, elaborada pela equipe da Enciclosapiens, nós temos alívio, autodomínio, autossatisfação, autodesintoxicação, autodestituição, autodesassédio, distensão, desinibição, desdramatização, despreocupação, despertologia, desapego. Otimismo, cosmoética, relax ou relaxe, ruptura, libertação, ortopensenologia, serenologia e traforologia. Questionamentos. Agora, Ricardo, a gente acompanhou com você aqui, você defendendo o verbete da Consciência sorumbática, não é isso? E agora eu estou entendendo que você está trazendo o reverso da moeda. Então, explica aí por que você entrou nessa área aí, por favor. Boa tarde. Boa tarde. A intenção de escrever esses 2 verbetes foi por causa do histórico pessoal. É que assim tem duas variáveis assim, que nessa vida atual eu percebi já desde novo, né, desde a infância, que eu tinha um temperamento mais introspectivo, mais fechado, mais ríspido, não tinha facilidade de interagir com as pessoas, então eu tinha uma tendência a um temperamento mais sorumbático. E aí eu fui, quando me predispus a escrever o verbete sorumbatismo, porque eu já estava numa fase de depuração desse sorumbatismo, né, de traços relacionados ao sorumbatismo, desde a adolescência que tenho trabalhando com isso. E ao mesmo tempo, nesse processo de trabalhando com essa depuração, fui entendendo um pouco mais da minha história num aspecto mais, num passado mais antigo, né, de outras vidas,
de que esse temperamento já não é só atual, ele já está carregando há um bom tempo esses traços que tem relação com o sorumbatismo. E também o contexto assim devido ao fato de em várias vidas eu acabei tive erros e atitudes muito nosográficas, patológicas, e recentemente num processo de renovação, de mudança, de saída dessa condição da ligação com a baratrosfera. Então tudo esse conjunto está carregando para uma mudança, uma nova forma de manifestar. Então, ou seja, eu estou saindo dessa condição de conexão maior com a baratrosfera e entrando numa conexão maior com a holopensene de comunexos avançados, com a postura de consciência mais avançados. Então, eu estou nesse caminho de depuração. Então, eu quis fazer um contraponto entre os dois, a leveza e o sorumbatismo, para ficar claro o que eu já consegui trabalhar dentro do sorumbatismo e o que eu consegui conquistar da leveza e o que ainda falta conquistar. Então, a ideia é essa. Legal. Enfatologia, página 1, oitava linha. Pode comentar quanto à anticonflitividade espontânea? Então, porque eu vejo o seguinte, eu vendo o meu histórico, assim, primeiramente eu tive consciência de autoconflitos em relação, por exemplo, em lidar com a experiência dessa própria vida mesmo. Então, em relação ao convívio com as pessoas, a questão de situações da infância. Então, assim, eu vi que tinha, desde criança, com esses autoconflitos mais presentes, me prejudicava a ter uma presença mais leve, uma interação mais sadia com as pessoas. E eu estou percebendo assim, que nesse movimento de trabalhar com autopesquisa, de trabalhar com autorreciclagens, de se colocar à disposição para passar por experiências que vão te induzir a essa recém programada. Então, todo esse conjunto de ações, ele vai assim conseguindo eliminar autoconflitos já que muitas vezes você está carregando desde essa vida, ou tem alguns que são mais antigos de vidas anteriores. Então, essa eliminação desses autoconflitos, você fica nessa condição de anticonflitividade espontânea. Não é aquela anticonflitividade planejada. Não, vou pensar bem no que eu vou fazer, no que eu vou falar, para evitar conflito com a pessoa. Então, assim, não é aquela mais planejada. Você já desenvolveu essa capacidade mais de autodesagilidade, que você a ponto de você não precisar ser uma coisa tão planejada. Naturalmente, você já é uma pessoa anticonflitiva. Isso já é algo conquistado dentro da sua personalidade. Então, a ideia é de que a gente consiga alcançar esse estágio que ele favorece assim, para você ter um desembaraço maior na vida intrafísica. Porque quando você está nesse padrão de anticonflitividade, toda hora você tem que estar reparando alguma coisa. Parando para reparar. Uhum. Na questão da anticonflitividade espontânea, você não perde mais tempo com isso. Isso já está mais ou menos resolvido. Então, você pode dar mais energia para outras coisas, muitas vezes mais prioritárias. A ideia é essa. Legal. Em neossinapsologia, página 2, pode argumentar e compartilhar suas experiências a respeito das neossinapses construídas pela fixação de neoposicionamento pessoal cosmoético e evolutivo perante a vida e o universo? Uma experiência que eu tive que me chamou a atenção, eu estava na dinâmica da dispersidade, que acontece aqui no SEG aos domingos de manhã, e eu já estava trabalhando com esse tema, né? A gente estava até brincando, que você já tinha comentado comigo, sorri mais. E isso está sendo recorrente, né? De ver pessoas me abordando, seja com 5 ou 6, falando desse tema de sorrir mais, que tem a ver com o meu trabalho de trabalhar com a leveza. Uhum. E uma dessas experiências que eu tive, que me chamou a atenção, eu lembro, na hora que eu estava na dinâmica, me veio uma memória de me ver rindo, brincando, de uma forma muito sadia, muito positiva, só que essa memória não existia na vida intrafísica. Eu não lembrava de nenhum momento que essa memória existia, porque aquelas pessoas que estavam na memória, aquele contexto, aquele ambiente não existia. Então eu comecei a entender por que aquela memória. Eu fui ver que tudo indica que aquilo foi uma experiência patrocinada dos amparadores para me lembrar uma memória minha na intermissão. Para mostrar assim, que o meu padrão de referência homeostático já existia lá na intermissão. E, além do que eu já estou fazendo de trabalhar para melhorar essa parte da leveza, acessar essa memória me ajudou a perceber que, olha, isso você já tem, uma parte disso você já tem. Então, é meio que um resgate dessa postura, desse posicionamento, dessa forma de pensar. Então, essa é a memória, quando eu me vi nessa situação, com aquela energia, com aquele bem-estar,
eu pensei, então, poxa, o que então na vida intrafísica ainda está me atrapalhando? Quais minhas abordagens, minhas condutas, que eu não estou resgatando 100% esse padrão de referência homeostático? O que ainda falta? Então, eu vejo que esse posicionamento de estar defendendo uma conduta mais, como vou dizer assim, mais pacífica, vamos dizer assim, mais colaborativa, menos conflitiva, essa postura, eu vejo que muitas vezes assim, o fato de você ter passado pela intermissão, ter tido umas experiências lá, que te deu um choque de realidade em relação à sua forma de pensar e agir, principalmente em relação às vidas passadas, aquilo ali te faz acessar um contexto, um holopensene bem diferenciado em relação a padrões de pensamentos, energias mais avançados. Então, quando você consegue manifestar aquilo no extrafísico, que você rememora, há uma possibilidade, então, de você estar conseguindo trazer aquilo cada vez um pouco mais. Ou seja, o fato de você ter passado a intermissão, ter passado um choque de realidade, até certo ponto a questão daquela experiência, como é que chama? A pessoa, Sbreg. Você ter passado também por Sbreg intermissivo. Isso daí te cria um novo posicionamento, um neoposicionamento. E aí o que falta, né, muitas vezes, é trazer isso de volta pela recuperação de cons. Qual foi esse neoposicionamento que você fixou ali, que você gostaria de implantar na vida intrafísica? Então, eu estou nessa etapa de trazer mais essa informação, de me posicionar em relação a isso. Então, está em depuração esse processo. E numerologia, poderia explicar os itens desta sessão, por favor? Está na página 2, lá no meio da página. Vou ler aqui: a leveza holopensênica, a leveza presencial, a leveza da autoexpressão, a leveza da tatilidade, a leveza convivencial, a leveza extrafísica e a leveza energética. Eu quis trazer uma numerologia para pensar em várias facetas da ideia da leveza, né? Então, a gente pode pensar na leveza holopensênica tanto no aspecto da consim, ou da consciex, da consciência em si, a presença dela mais leve, quando ela está com uma saúde holopensênica, uma para-higiene consciencial mais avançada. Então, fica impresso nela essa leveza holopensênica. No caso aqui, a leveza presencial é similar, é parecida, mas ela, assim, é quando você vê, quando a pessoa chega perto de você, ela não tem aquela presença intimidante, opressora, repressora. É uma leveza que te dá a liberdade de expressar, te dá a liberdade de interagir com a pessoa abre o campo para poder estar junto com você. É essa leveza presencial que estou dizendo aqui. A leveza da autoexpressão é aquela diferença, né, de uma face mais amargurada, mais fechada, menos risonha, né, de uma face mais alegre, um olhar mais afetuoso, né? Essa é a ideia. A leveza da tatilidade é a questão do tato, né? Do trato interconsciencial. Quando você vê com uma pessoa, vê uma pessoa com um perfil mais brutamonte, mais rústica, ela não tem essa tatibilidade, ela chega invadindo, ela desrespeita, ela não tem discrição, ela quer aparecer muito. Essa tatibilidade do outro ponto de vista, aquela consciência assim que ela chega, ela acaba fazendo muita assistência, ela ajuda muito, ela monta um campo muito homeostático e pouco se percebe. É uma presença muito sutil, mas muito assistencial. Então essa leveza da tatilidade que eu estou dizendo aqui. A convivencial é essa, né, que você, assim, nas relações, prepondera o para-direito, né, o respeito aos direitos das consciências, você não fica ali tentando interferir ou coagir, ou, como diz, realizar estupros evolutivos, você permite um convívio mais cosmoético entre as consciências. A leveza extrafísica, que eu estou dizendo uma referência àquela questão da leveza do próprio psicossoma, né? A leveza quando a consciência também está na condição de portando o mental soma. Então, ou seja, essa manifestação leve própria dos veículos da consciência, né? Nesse sentido que eu estou querendo dizer. E a leveza energética, que no caso é energia, né? A leveza no sentido do energossoma, né? Quando você, por exemplo, a ectoplasmia, quando você vê a manifestação da ectoplasmia, aquela ideia de leveza, de nuvem, uma nuvem
aquela sensação de vento, de frio, dá uma sensação boa de aerosidade. É nesse sentido que eu estou falando da leveza quando a energia ou quando o ectoplasma está se manifestando de um nível mais positivo, né? Posso perguntar, Pedro? Que tem a ver com esse... então tá bom, pode falar. Parabéns pelo verbete, Ricardo. É que eu senti falta aqui da leveza da vestimenta. Sim. Porque você, né, passou por essa experiência, eu acho que até seria legal. Essa está associada com a leveza presencial, por exemplo. Você pode associar. Sim, eu até entendi, mas assim, é que foi tão real nessa essa tua mudança assim, que você teve, né? Quando você usava paletó, né? E depois... colete, né? Aquele ali, né? Eu te olhando assim, eu vejo que acompanhei, né, o processo. Fazer uma analogia, a ideia é essa, né? Assim, pegando todos os veículos da consciência, soma, psicossoma, energossoma, mental soma, quais as cargas ou fardos conscienciais você carrega nesses veículos? Então, na parte, por exemplo, do soma, né? A sua parte presencial de vestimenta, pode estar, a pessoa gótica, por exemplo, ela é bem pesada. A presença de um perfil da pessoa gótica tende a ser mais pesada. Esse padrão, por exemplo, utilizado na Conscienciologia de cores mais claras das vestimentas, de modo geral, isso ajuda, realmente eu percebi por constatação pessoal, isso ajuda na interação energética, na interação com as pessoas, isso tende a ser mais empático. Então, assim, se você conseguir, o que eu estou trabalhando, a cada veículo, o que está ficando de fardos que você está trazendo desde lá, muito um passado mais antigo, que você pode já depurando, tirando isso. Aí, para você conseguir ter uma manifestação próxima do que a gente muitas vezes vê num acoplamento com uma consciência mais avançada, quando ela já passou por todos esses processos, né? Obrigada. Sinergismologia, página 2, na última linha. Pode fazer um cotejo do sinergismo temperança inteligente, autodomínio lúcido com o estado de graça da coloquiologia? Peraí, Pedro, perdi aqui. Onde último sinergismo, temperança inteligente, autodomínio lúcido com o estado de graça. Tá. A ideia da temperança inteligente tem a ver com moderação, comedimento, né? Uma postura mais equilibrada, né? Então, eu vejo assim, que se você vai no desenvolvimento do seu temperamento, vai eliminando aqueles traços que não tende ao equilíbrio, tende ao desequilíbrio, e você, ao conquistando esses traços que tende mais ao equilíbrio, simultaneamente você vai ter um autodomínio consciencial maior. Então, porque os traços, como são a parte mais difícil do desenvolvimento da consciência, mas de maior mudança, então, se você vai trabalhando com ele, naturalmente o autodomínio consciencial vai sendo aumentado. Então, com isso, a sua forma de pensar, de agir, vai ficando mais limpa, mais sadia, mais homeostática. Então, a tendência é de você ter uma manifestação mais viva, mais alegre, mais empática. Então, é essa a ideia que eu estou querendo dizer aqui. Em Pensenologia, página 1, primeira linha. O Holopensene pessoal da autodescompressão consciencial. Qual o melhor procedimento para entrar no Holopensene da autodescompressão consciencial? Então, só para poder clarear a primeira ideia de descompressão consciencial, isso é um verbete de autoria de Valdo Vieira, né? E aí a ideia que o Valdo defende é o seguinte conceito: a saída da autoconsciencialidade repressiva, comprimida, reprimida, coagida, angustiada, para uma manifestação solta, leve e livre. Então, eu vejo que acompanhando o meu caso, do que eu tenho de informações, tanto dessa vida como de outros, como é que eu estou me renovando, me melhorando, eu vejo que, assim, a partir do momento que você acessa novas realidades, diferentes daquelas realidades que você já estava acostumado, que elas te inspiram, que elas te motivam, elas te trazem novas visões, novas perspectivas, e você então começa a definir novos posicionamentos, novos valores, novos interesses, isso tende a você a colocar em prática ações para poder, assim, se qualificar. E nessa qualificação, aquilo que estava já, como diz, poluindo, sujando, a sua manifestação que faz parte das suas defesas retrógradas, antagônicas do passado, sendo eliminadas, essa descompressão vai acontecendo. Porque você vai não mais fazendo a defesa de nada que tenha relação com a repressão, com a compressão, com a coação, com a angústia, todos os padrões de
pensênico, como é que chama? Todas as formas holopensênicas ou padrões pensênicos relacionados a esse vínculo com a baratrosfera, você vai saindo. E você vai criando esse link novo com uma realidade muito mais avançada, muito mais higiênica, vamos dizer assim. Né? Patologia, página 1, última linha. Poderia ampliar o item o eudemonismo cosmoético? O eudemonismo também é uma verbete, autoria do Valdo Vieira, que ele defende a ideia seguinte, que o eudemonismo cosmoético é o pleno bem-estar e contentamento consigo mesma, com os demais princípios conscienciais e com o cosmos. Então, eu fico pensando que se você desenvolve esse traço da leveza consciencial, que já até certo ponto é uma conquista de um certo nível de autodomínio consciencial, que eu vejo que chegar à leveza consciencial por muitas vezes condutas, ações simples, ser uma renovação mais profunda, eu vejo que é temporário. Você pode muitas vezes estar num dia bom, feliz, alegre. Aquele dia você está numa condição melhor, então tem você tem alguma presença, um holopensene que está mais leve. Mas pode no dia seguinte retomar aquele padrão mais baratrosférico. Então você não necessariamente conquistou aquele trafor, é uma condição temporária de uma saúde que está naquele dia, né? Então, para conquistar esse trafor da leveza consciencial, eu vejo que tem que passar por inúmeras renovações, mexendo em várias facetas da sua personalidade, e para poder, então, conseguir ter essa condição, e aí você obter um certo domínio consciencial maior. Então, esse eudemonismo cosmético, eu vejo que é uma etapa seguinte, que você já alcançou esse trafor da leveza consciencial, já fixou, e aí você já está num patamar próximo de chegar a essa manifestação do eudemonismo, que você já não tem o seu nível de conflitividade alto e hetero, ele já chega ao ponto de ter realmente eliminado, onde você consegue manter essa megaforização diária, essa condição de pacificidade com os outros já consolidada. Então é uma coisa mais perene, mais definitiva, tá, nesse sentido. Ricardo. Parabéns pelo verbete, obrigada por trazer esse tema para a gente refletir hoje. Eu tenho algumas questões. Primeiro, eu queria que você me ajudasse a refletir como a gente sai, porque você traz a leveza, extremamente importante. Eu lembro do professor Valdo comentando a respeito de uma colega, ela falou, fulana não pesa no ambiente, né? Isso é muito bacana. Como eu diferencio a leveza da mornidão? Né? Essa é a primeira pergunta. Sim. E aí, dando sequência nisso, se a pessoa não aparece, como você falou, ela fica reprimida, ela perde a oportunidade de assistir, de conversar, de bater papo. Se ela fala demais, ela exagera na dose e aí vira artista, sobrecarrega a situação. Então, existe sempre essa gangorra, né? Com o pilar central aí. Sim. E aí eu acho que vai um pouco na linha do que você trouxe na tua culturologia, que eu achei bem bacana, na página 3 e 4, né, os traços. Você trouxe vários traços importantes, e aí o item 4 e o item 6, que é a descrição sadia e a saúde holopensênica. Então, você falou da ausência de conflito, né, que é bem importante, passa pela saúde holopensênica, mas em termos de manifestação, qual é o ponto? O que você acha, na sua experiência? Peraí, são muitas perguntas. Vamos para a primeira. Né? Eu engato aqui e começo a falar. Então, primeiro, a questão da morbosidade, você falou, né? Como diferenciar a leveza da mornidão? Tá, que a morbosidade morbidão no sentido de morbosidade, é a mesma ideia. Mornidão no sentido de uma pessoa que ela é morna, ela não se manifesta, ela fica no meio... A mornidão. Mornidão de morno. Ah, tá. Né, de tíbio. Então, é o mesmo caso, por exemplo, teve um debate que eu defendi sobre a apatia parapsíquica. E tem aquela passividade atenta, positiva, né? E tem a passividade realmente apática, né? Então, assim, é o mesmo problema. Que, assim, a leveza, o que mais, para mim, assim, é diagnóstico de fato, você vê se a pessoa tem a condição da leveza ou não, para mim, você sentir o campo energético da pessoa. Não só simplesmente ficar preso à aparência, à expressão, que é o caso mesmo do desperto. Uhum. A consciência desperta, se você fizer um acoplamento no campo dela, fica claro, não tem dúvida, que ela tem uma condição já fixada, consolidada desse padrão de maior anticonflitividade. Então, assim, maior autodesejabilidade. Então, para mim, nesse caso, tanto a pessoa que tem apatia parapsíquica, como tem a condição da passividade atenta, como no caso da mornidão,
como na casa leveza, todos esses casos, se você analisar o campo da pessoa, você descobre qual é a verdadeira condição que está ali. Eu vejo que é a condição mais confiável. Porque realmente você pode enganar de ver uma pessoa que tem, por exemplo, é muito comum você ver uma jovem, uma mulher, que ela tem uma presença feminina muito delicada, parece que é muito suave a presença da pessoa. Mas, fazendo talvez o complemento áureo com ela, você vê que tem muito autoconflito. A pessoa está carregando muitos fardos, muitas inaceitações em relação a ela. Então, isso na psicosfera dela retrata um campo mais pesado. Então, esse intrafisicamente parece leve. Entende? Então, realmente. Então, você trouxe 2 pilares aqui na sua resposta. Primeiro, a ausência de conflito, ou uma redução grande do conflito. Embasaria essa leveza. Sim. E depois o aspecto do campo, né? Do contato energossomático. Que é bem a consequência, bacana. né, da ausência de conflito, vai para o campo, né? Que vai, a sequência que externaliza no campo. Ótimo. E aí a correlação entre, ali na página 4, a descrição sadia e a saúde holopensênica. Um pouco a saúde, acho que você trouxe já, né? Tá. Mas seria o item 4 e o item 6. Tá. Então, a descrição, esse também é um assunto que pode ser mal interpretado. Descrição não necessariamente falta de autoexposição. Porque, assim, eu vejo que você pode ter uma presença clara, não ambígua, tarística, vamos dizer, você sempre está ali numa condição de exposição, está de frente para as situações. Só que não necessariamente está nessas, como vou dizer assim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, assim, pode estar posicionado, mas sem pesar no ambiente, sem assediar mais, por exemplo. Porque, por exemplo, assim, você pegar um caso da pessoa que tem um problema do estrelismo, né? A pessoa que gosta de aparecer. Ela não tem descrição, mas aparentemente, nossa, a pessoa tem um trafor de ela talvez se expor, falar, ela é despojada. Então você pode ter essa interpretação. Mas no caso ali, ou se não daquela pessoa também que ela tem uma postura assim de extroversão muito aflorada, mas não necessariamente é sadia. Então você vê esses casos assim da pessoa que ela se expõe, só que vai ver o efeito da presença dela, o efeito do trabalho que ela tenta fazer na parte de interassistência, ela é rarefeita, superficial. Ela faz muito barulho, mas pouco resultado. Então a ideia da descrição sadia, você gera muito efeito interassistencial, mas sem necessariamente vir com toda a sua energia para cima. Legal. Tá? Então muita gente vê isso tanto na TENEPS como nas dinâmicas, que a pessoa ela tem aquela tendência, não, vou jogar energia, fazer aparecer, eu quero ser o cara que domina a energia. E muitas vezes a demanda não era essa. Não era para você jogar energia com força, era com mais sutil. Então eu vejo que essa tendência, pelo entendimento que eu vejo, a tendência dessa assistência mais avançada, ela não é pela energia intimidante, densa, subcerebral, impactante. Eu vejo que é a qualidade como diz, do padrão holopensênico, o padrão da pensenidade da consciência, que ela vai promover uma assistência de alto nível. Eu vejo, por exemplo, pegar o caso do Serenão, a energia, eu fico pensando assim, a qualidade de energia do padrão pensênico dele, ela como diz, é tão incisiva, é tão cirúrgica dentro no aspecto de ver a realidade consciencial das consciências, que se você acorda com essa consciência, que eu já vi esse comentário sobre isso, tem consciência que não tem condições de fazer um complemento áureo com essa consciência. Pode ser um distúrbio evolutivo. Então, ou seja, ela não está nem fazendo grande força, é só a pequena jogada de energia, o pequeno acoplamento com a pessoa, aquilo já é difícil. Já, como diz, assimilar, conseguir entender aquele tipo de padrão de pensanidade. Legal. Então, não precisou de força. Então, é nesse sentido que eu estou dizendo. Então, o que você traz, Ricardo, é o mapeamento da situação. É ver quando é o momento de usar o histrionismo ou não, quando é o momento de calar, de, às vezes, só um pouquinho de energia. O que você traz na sua fala é isso, é a gente conseguir perceber a diferença desse padrão, certo? Seria nesse sentido, até certo ponto. Eu vejo um outro lado, assim, meu modo de pensar, né? Eu posso estar equivocado. Mas eu vejo assim, eu tenho nos meus valores, e eu não tenho dúvida que no passado, em alguns grupos, sejam religiosos ou grupos militares,
Eu fui uma personalidade, chegava assim, querendo fazer acontecer, com força, com imposição, com coerção, com uma liderança patológica. E estou vendo assim que isso não presta mais, não serve. Dentro hoje do contexto da Conscienciologia, desse Holopensene que mexe com verpons, isso parece que não pega, não enquadra. Então eu vejo assim que essa descrição sadia, no sentido de desenvolver uma abordagem amparadora mais avançada, isso que eu acho que é uma prioridade maior para desenvolver uma forma diferente de relacionar com as pessoas. Entendi. Porque a nossa forma, a nossa sinapse de entender como devem ser as relações está muito anacrônica ainda. Sim. Não está num modelo mais avançado, numa abordagem mais avançada. Então, muitas vezes a descrição sadia, eu vejo que é uma pouco valorizada ou até rejeitada como algo ruim. Sim. Entende? Sim, porque descrição não é timidez, né? As pessoas confundem. Sim. Há uma certa confusão em não se manifestar ou estar fazendo isso que você acabou de trazer, essa percepção fina, essa cuidade do ambiente. Bem bacana. Eu gostaria de colaborar ali com o Ricardo, parabéns. Sim. E uma vivência, sabe, que eu tive foi em curso de campo, onde os amparadores me mostraram nitidamente um caso bem homeostático, um padrão homeostático de referência, de Consim, né, de Consciex, e outro bem assediado. Olha como você pode perceber como é que você se encontra durante o dia a dia. E para mim foi uma experiência aquilo, porque assim, eu fazer com que o meu padrão fica mais homeostático é a minha vontade, é a minha pensenidade, são os meus pensenes, são o trabalho com as energias, não é que é o amparador que vai fazer isso. A conexão eu vou ter com o amparador, mas ela parte de mim, né? Então, assim, quando eu percebi esse padrão homeostático e a ortopensenidade, eu falei, eu entendi. Né? Porque isso é um padrão que, às vezes, um curso de campo, você é proporcionada a perceber para o quê? Para você ter referência no seu dia a dia. Como é que você funciona? Como é que você pode se melhorar num exemplo desse? Aqui na patologia, na página 1, você colocou ali o alívio intraconsciencial sadio. É que eu fiquei pensando, achei muito séria essa questão, assim, porque eu logo lembrei da pseudo-leveza, né? Que às vezes a pessoa até ela pode se sentir nesse alívio, mas ela fica alienada, assim, como se nada tivesse acontecendo. Isso. Então seria essa uma forma patológica da consciência, né? Poliana, às vezes, assim. Pois poliana. É. Então eu achei sério isso aqui, parece assim, não é tão simples, mas não é tão simples assim, né? Como a pessoa identifica quando ela não está nesse estado, né? Porque ela precisa estar atilada às coisas que estão acontecendo ao mundo. Eu, por exemplo, hoje eu me sinto assim, preocupada com tudo que está acontecendo, né? Lógico, tento manter uma serenidade que é importante, que é a questão intraconsciencial de cada um, né? Porque o ambiente que você vai é um ambiente que você vai colocar suas energias, né? E tudo, né? Vai ajudar. Eu queria que tu comentasse a respeito dessa questão, assim, como a pessoa se manter assim, e fazer esse diagnóstico que ela não está assim, né? Não está sendo uma questão de alienação. Eu vejo duas formas de poder tentar fazer esse diagnóstico. Duas não são simples, mas assim eu vejo que são mais pontuais para entender realmente o que está acontecendo, né? Que uma que geralmente as pessoas, eu vejo que tem uma certa dificuldade de estudar Mater Pensene, estudar Holopensene, seja pessoal ou seja outras pessoas ou de ambientes. Eu vejo que no caso você estudar o seu próprio Holopensene, o seu próprio Mater Pensene e ver como é que ele está sendo, se está sendo atualizado, se está sendo melhorado, é uma boa. Não é fácil. Eu não tive grandes oportunidades. Uma das vezes que eu tive a oportunidade de perceber o próprio Holopensene, que é muito difícil, que os outros é mais fácil, foi inusitado para mim. E foi um autodiagnóstico patológico. Que eu vi que estava predominando coisa patológica. E isso aconteceu na rua. Eu estava andando na rua e eu tive um certo blackout de consciência. E aí eu senti um padrão de energia, um padrão de pensamentos, sentimentos e energias relacionados a mim, como se fosse algo fora de mim. Parecia que eu estava sentindo algo que não era, que estava do meu, como se não estivesse dentro de mim, estivesse fora. É como se tivesse ocorrido alguma situação, alguma questão extrafísica ali,
me permitiu sair de mim por um certo momento, mas ao mesmo tempo aprofundar a imersão dentro de mim. É uma coisa nesse sentido ambígua, né? Mas paradoxal, vamos dizer. Mas então aí eu consegui perceber esse padrão. Mas assim, o problema é que, assim, em geral, como a gente fica muito dentro da gente, a gente não consegue perceber as nossas próprias coisas, fica naquele mundinho mais fechado. Então, muitas vezes, assim, precisa de desencadear alguma experiência mais, vamos dizer, fenomenológica, para poder conseguir dar essa saída rápida, perceber e voltar. Não é tão simples, mas, assim, fazendo laboratórios, buscando fazer a projeção lúcida, pode desencadear essa experiência para você estudar a si mesmo. Essa é uma abordagem que poderia ver. A outra abordagem é, assim, de você estudar o efeito da sua presença nos ambientes que você está. Se você percebe, por exemplo, a questão do alívio intraconsciencial sadio, se você num ambiente você tende a conseguir parahigienizar mais as coisas que estão ao redor, se você percebe que está um efeito de parahigienização, é um efeito de ampliação da lucidez das pessoas, é um efeito de, como dizer assim, de você, um efeito da questão do perfil mais da solução. No ambiente você tende a ser uma pessoa mais solucionadora do que conflitiva, do que briguenta, né? Então, assim, alguns efeitos vai perceber se você está qual o nível de estágio você está nessa condição de alívio intraconsciencial. Eu acho que essas duas abordagens podem funcionar. E aqui na quinta linha, a autodesintoxicação máxima, que seria isso? Sim. A patologia mesmo. Tá. Aqui é o ponto que eu penso, né, que assim, você é possível talvez chegar num estágio onde você não mais possui intoxicações de qualquer nível, de qualquer categoria. Ou seja, todas os lixos que você vem carregando, lixos pensênicos, lixos energéticos, todo tipo de categoria de lixos, pensando na ideia dos veículos de manifestação, você vem carregando há séculos, há milênios, você vai depurando, chegar a um ponto que aquilo não existe mais. Eu acho que nesse ponto pode até chegar o caso de você já não ter eliminação de megatrafais. Você já não tem mais megatrafais. Então, assim, eu vejo que é um estágio mais avançado que você já saiu dessa condição de ficar carregando fardos, toxinas, traços, fardos. Então, você já está num estágio já de eliminação. É similar a pensar aquela ideia quando você já não vai precisar mais do psicossoma, analogicamente. O que você ainda carrega que um dia você não vai precisar carregar mais, entende? E aí fica uma autodesintoxicação máxima. Tem um nível bem mais avançado, né? E para terminar, ali na quarta linha de baixo para cima, na fatologia, a eliminação de cangas conscienciais. Então, as cangas é tudo aquilo que você carrega de opressões, de pesos, aquilo que te prende, te trava. Então, assim, as cangas seriam, então, pode ser pontos de vistas, ideologias, no aspecto mais intelectual, crenças, no aspecto mais psicossomático, vícios de abordagens que você tem na relação com você e com os outros. Condicionamentos sociais, lavagens cerebrais. Então, pega todos esses tipos de cangas e você pode estar carregando já há algum tempo, né? Essa ideia, então, você eliminar de forma definitiva para poder sair dessa... Porque todo o efeito maior dessas cangas é o travamento e a autoopressão. Você não conquista a liberdade, aquela liberdade sadia, cosmoética, evolutiva de se manifestar. Você o tempo todo está havendo opressão com efeito de compressão, com efeito de... Como é que tem uma palavra que usa? Repressão? Não, tem um verbete que o Val defendeu desse assunto. Encolhimento consciencial. Você assim, sai dessa condição que você não mais se encolhe, você quer expandir. Entende? Por aí. Mais do que isso. Mais. Consciencial? Mais. Eu vejo que é a questão de você assim, sair do autoencolhimento consciencial, que é assim, aquelas etapas, né? Você no passado, você queria ter uma liberdade imensa para ser um mega ego, né? Ser o líder patológico, de ser o manda-chuva, de ser o opressor. Você estava numa liberdade patológica, de querer ser essa consciência mais pesada.
Quando você então está nessa fase de reciclagem, é o contraponto. Agora eu quero expandir para uma realidade mais avançada. Então, como é que eu vou expandir a minha manifestação, pegando a ideia de veículos, né, egossoma, psicossoma e tal, de outro patamar? Então, na parte psicossoma, estou acostumado a lidar com as minhas emoções no passado sempre de um jeito mais patológico, repressivo, como diz assim, tole. Como é que lidar com as emoções de uma forma que você expanda elas para criar uma fraternidade mais sadia, uma transafetividade? Como é que faz isso? Parte do egossoma. Você trabalhava muito com as suas energias para dominar as pessoas. Como é que trabalhar elas de uma forma mais intensa para que você acolha mais pessoas, você entre no processo de doação mais universal? Na parte da mental soma, no passado você queria ter uma liberdade de pensar, mas de forma que você obrigasse as pessoas a pensar do seu jeito. Como é que você pode pensar diferente hoje, fazendo com que as pessoas aumentem a sua lucidez, sobre a sua realidade, sobre o cosmos? Então, é todo esse processo de expansão, para sair desse encolhimento, entende? Ricardo, você trouxe um pouco na resposta dela o que eu queria que você me ajudasse a refletir. Essa regulagem fina, você falou há pouco tempo, dando um exemplo da sua casuística pessoal, você falou assim, eu tinha uma energia muito forte, né? Conquistava pelo excesso aí, você mesmo trouxe, né? Ia com muita força. Então, essa dosagem, eu vi que aqui na página 2, no meio da página, em neossinapsologia, você trouxe, né, as neossinapses construídas pela fixação de neoposicionamento pessoal cosmoético e evolutivo perante a vida e o universo. O posicionamento cosmoético que exige aqui esse padrão de reflexão que você vem trazendo, em algum momento você vai precisar usar aquilo que você descartou, enfim, usava com outro foco, com outro viés, né? Isso está tranquilo para você? É nesse padrão mesmo que você iria, se você sentia a necessidade de usar algo mais enfático, uma energia mais forte, você iria com mais força? Ou você ainda teria... Por que eu te pergunto isso? Para fazer esse exercício de autorregulagem, porque a gente não quer repetir o passado, mas, por outro lado, você tem que agir, ou pode agir, né? Vou te dar um exemplo aqui, ó, de 3 etapas básicas, fáceis, que eu passei. Conforme minhas rememorações de vidas passadas, uma das personalidades que eu fui foi um líder militar. E o militar, quando está numa batalha, é força total. Entende? Não tem controle da sua manifestação, você vai com tudo. Numa etapa seguinte, numa outra vida, eu não estava como líder, mas eu estava como uma personalidade que ficava... O papel que eu tinha era de fazer parte do exército, porém, com a função de fazer tratativas. Eu ia, por exemplo, tinha um problema entre Inglaterra e França. Eu estava na Inglaterra. Me pediam para que eu fosse lá, um vizinho lá, conjunto com algumas pessoas, para poder fazer um acordo, para não evitar a guerra. Uhum. E aí, até essa personalidade que eu estudei, que tinha essa habilidade de trato, ele era muito bem visto pelos franceses. Então, assim, os franceses gostavam dele, admiravam ele, mesmo sendo inglês. Então, assim, numa anterior, uma presença mais forte, em segundo momento, trabalhar mais com trato, com acordos. Pensando hoje, a minha postura assim de assumir essa condição de termo civista, de querer defender ideias avançadas, de querer rever o que eu defendi no passado. Então, assim, ou seja, você vai num degradê de mudança gradual de posturas em relação à sua abordagem, entende? É mais por aí. Você deu um ótimo exemplo de mudança de perfil belicista, anticosmoético, sendo reciclado para um perfil cosmoético, que você trouxe aqui, né? Isso. Interessante essa associação. Esse é o caminho, é o que a gente quer, né? Isso. Bacana, obrigada. Momento para os comerciais aqui, só um parênteses, por favor. Queria convidar todo mundo amanhã, próxima tertúlia matinal, amanhã de manhã, dia 14. O tema vai ser Proexis Internacional, a especialidade Proexologia. A pesquisadora, a professora Virgínia Ruiz. Amanhã à tarde, a OIC convida para o colóquio consciencioterápico para psiquismo e desassedialidade com os professores Nário Takimoto e Ivo Valente. Então, amanhã à tarde, na OIC, de 3 às 5. O pessoal da OIC também no dia 18 de outubro, em São Paulo, bioenergoterapia com os consciencioterapeutas Regina Sterman, Gabriel Lara e Luca Adam. Então, lá em São Paulo, 18 de outubro.
É uma atividade semanal, às quintas-feiras, de 19h30 às 22 horas. O próximo acoplamentário, nós estamos tendo nesse final de semana o acoplamentário de paradiplomacia. O próximo vai ser nos dias 3 e 4 de novembro, com o tema Dessomatologia, com os EPICONs Cristina Aracaki e Everton Santos. O professor Laênio Loche vai dar o curso Autodiscernimento Evolutivo nos dias 17 e 18 de novembro. É um curso presencial em parceria da Apex com a Reaprendência. Então, vão ser 2 dias aí de curso presencial. No ano que vem, a Simvex convida para o curso Invexogeração, nos dias 26, 27 e 28 de janeiro do ano que vem. Os professores do curso Leonardo Bastos e Flora Miranda. Tem alguns investidores veteranos entrevistados aqui, Cristiane Ferraro, Marcelo Silva e Felipe Couto. Imersão na Escrita, um curso parceria da Unescom com o CAEC. A próxima data aqui, viável, é dias 2 a 4 de novembro. Então, é uma imersão de final de semana, visando a escrever a GESCOM. O Instituto convida para o próximo Congresso Internacional de Autopesquisologia, que vai ser lá em Brasília, de 15 a 18 de novembro de 2018, e junto com a 7ª Jornada de Autopesquisa Conscienciológica. E tem várias palestras, conferências e minicursos que vão ser dados por vários professores aí, principalmente do Instituto. A OEC convida também para o Clube do Livro. O próximo livro a ser debatido no dia 24 de novembro, é um sábado à tarde, 5h30 às 19 horas, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Tem a ver com isso que o Ricardo estava falando aqui das neossinapses, construção de neossinapses, né? Como desconstruir a sua mente e criar uma nova. Então, eu não li esse livro, mas eles vão debater lá, deve ter relação com isso que a gente está debatendo aqui. A Unescom convida também para o curso Autodesassédio Mental Somático, nos dias 23, 24 e 25 de novembro. É um curso de campo, com o objetivo de auxiliar o autorando a ampliar a sua capacidade cognitiva e acessar neo-ideias que enriqueçam o livro através dos campos instalados pelos EPICONs. Nesse curso, Mabel Teles e Flávio Buononato. São só 35 vagas disponíveis. E acabou de sair, que o Ricardo trouxe aqui, o folder da 14ª semana da Max ProEx e o 17º balanço existencial, isso é no ano que vem, na época do Carnaval, 2 a 5 de março do ano que vem. O tema é Gestação Consciencial, também várias palestras aqui, várias aulas. Vou destacar algumas aqui, professor Rui Bueno, Vivências de um Inversor da Geração 70, Indicadores do Compromisso Intermissivo, Salvaguardas da Programação Existencial, Experiências da Vida Crítica, Resiliência Existencial, com a Elisete Guarese, A Minha Vida Nesta Vida, Desempenho de Papéis Existenciais, Ninguém Perde Ninguém. Eu vou estar dando uma conferência, uma aula sobre interação retrovida, autoproex, vida passada limpa, falar de autossuperações e decisões cirúrgicas, efeitos prexológicos das retrocognições e autorrevezamento, equipim e paradever holocarme. Fechando esse dia, vai ter o balanço grupo kármico com os professores André Chataloff e Tiago Ribeiro. E aí vai ter também a peça, né, que está tendo agora no balanço, que é a intermissão, o que você fez com a sua vida, e assim por diante. Na segunda, convergência proexológica com a professora Cristina Ribeiro, autoproex intelectual com o nosso Ricardo Rezende. O que mais? Narrativa existencial com Loche e fechando o mito da fama com a professora Cassandra Mar. Ela vai falar de desconstrução do mito da fama, trajetória existencial pessoal e fenômenos parapsíquicos e pesquisa técnica. Então, carnaval do ano que vem, e também você queria convidar o pessoal para o Ciproex, não é isso? Queria convidar para o Congresso Internacional de Praxeologia. Esse evento vai ser realizado dia 20 e 21 de outubro de 2018, né, nesse mês. Serão 12 conferências, né, a ser apresentadas. E vai ter também um momento que vai ser falado sobre a panorâmica de 2 décadas da praxeologia, né, pegar alguns dados, algumas estatísticas do que foi feito nesse período de 2 décadas, desenvolvendo o tema, a especialidade de praxeologia. E vai ser aonde? Isso aqui vai ser aqui no CAEC, no Cognitário, na sala 1. E as inscrições podem ser realizadas no site da Apex. Tá? Okay. Em Parafatologia, página 2, última linha. A coexistência multidimensional pacífica com as consciex. Por favor, aprofundar em relação ao tema. Se possível, quais os indicadores principais no desenvolvimento da leveza consciencial? Já citou alguns, mas acho que vale a pena
Repetir, né? Então, o item é a coexistência multidimensional, né? Pacífica. Isso. Tá. Com as consciências. Então, assim, eu já tive algumas oportunidades, assim, de, embora eu estou desenvolvendo essa parte de eliminar os autoconflitos também, ajudar a diminuir os heteroconflitos, né? Mas, assim, eu estou em trabalho, né? Não está consolidado, hein? Mas eu tive algumas experiências que me chamou a atenção que teve uma experiência que eu tive quando adolescente. Eu estava em sala de aula, né? Eu estava assistindo a aula lá, e eu geralmente em sala de aula não prestava atenção na aula, eu era muito desligado. E eu naquela época eu já estava assim, eu tinha todos esses trabalhos que eu venho fazendo nos últimos 10 anos, não tinha feito, então eu estava com a mentalidade um pouco, ainda estava fechado, mas muito mais introspectivo, não estava me expondo, meu modo de pensar ainda estava cheio de equívocos. E nesse momento assim eu senti que acoplou uma consciência comigo, e o padrão PCN eu olhava para as pessoas na minha frente, né, todos os alunos, e eu sentia um imenso amor. Não tinha nada que me impedia de sentir aquele amor para as pessoas. É como se de um momento para outro preconceitos, formas equivocadas de pensar nos outros, assim, tinha limpado. Só ficava aquela sensação boa de amorosidade com as pessoas. E aquilo durou alguns segundos, sumiu e voltou para o meu padrão. E aquela hora que voltou, aquele choque, né? Eu vi a diferença que estava no meu padrão, ou seja, aquele meu padrão de pensar alimentava tanto autoconflitos como também alimentava mágoa, rancor, frustração com as pessoas. Então, assim, ou seja, eu estava ainda muito longe da questão da anticonflitividade. E, então, assim, esses padrões homeostáticos, quando você acopla com essas consciências e vê esse padrão já conquistado por elas, dá para ver que, beleza, não é tão impossível chegar nesse padrão, passando algum tempo desenvolvendo, seja décadas, ou durante toda essa vida, o que for necessário, mas é possível. Mas você vê ali o distanciamento do que faz de você ainda ser daquela forma ainda, você entende um pouco mais. Então eu vejo que essa condição de você, o mais sério que eu vejo, é se você já trabalhar com os autoconflitos, botar como prioridade os autoconflitos, mexer com eles o máximo possível, no sentido de identificar, reconhecer, ver perceber quais abordagens você precisa mudar para mudar aquela sua forma de pensar, colocar aplicações, né? Isso já vai dar um bom efeito. Eu estou percebendo isso comigo. E, assim, esses autoconflitos que eu venho mantendo e o que estão sendo eliminados pouco a pouco, eles estão me dando mais condições de conviver melhor com as pessoas. Porque muitas vezes eu vejo uma abordagem, pode ser equivocada, a pessoa der uma certa ignorada nos autoconflitos e então ela vai querer melhorar a relação com as pessoas. Isso pode ser virar um tema que, por exemplo, tem hoje à tarde aqui no debate, que é a pseudo-harmonia. Porque a pessoa ela planeja muito aquele pensamento assim, nossa, eu vou tratar a pessoa com muito respeito, vou ser muito diplomata, vou ser todo sutil com a pessoa, mas aquilo soa falso, soa que não é autêntico, não é natural, não é espontâneo. Então, assim, energeticamente isso dá para detectar. Então, eu vejo que ficar só nesse aspecto de tratar os heteroconflitos, ignorando os autoconflitos, isso, além de não ter a eficácia no sentido de você desenvolver a questão da anticonflitividade, porque você vai ficar só nas aparências ali. O fundo da coisa toda que precisa arrumar, que muitas vezes, assim, no seu passado, você está mantendo muitas mágoas, muitos rancores, muito descontentamento na relação com as pessoas. E se não tirar isso, ele vai, nas energias, fica claro que você não está bem com você e não quer ficar bem com os outros. Então, é muito comum, por exemplo, no nossos convívios, a gente chega para a pessoa, conversa, brinca, mas quando sai de perto da pessoa, olha o que a pessoa fez, não gostei da postura da pessoa, quer dizer, por que de repente lá estava tão bom, quando você volta para casa você fala mal da pessoa? Você não tratou bem, você não mostrou afetividade pela pessoa? Não, de fato não foi. A pessoa foi política, mas no fundo ela não lida bem com alguns conflitos pessoais, ela não lida bem com o outro. Então, não adianta ficar nas aparências, tem que mexer o processo dos autoconflitos, que é através da autopesquisa, através das recins programadas, e para poder isso ter efeito de fato nas relações com as pessoas. Eu vejo que é por aí. Ricardo, eu gostaria que você
colocasse aí na difinologia, você colocou a leveza consciencial é a qualidade, característica, condição ou estado da consciência lúcida, otimista, desembaraçada e descontraída, capaz de manifestar atitude desrepressora diante da vida multidimensional. Eu gostaria que você colocasse como foi o teu processo, a gente, assim, de você fazer isso quando você vê que você se encontra num pré-curso ou você está num movimento de fazer uma reciclagem e você vê aquela questão extrafísica. Como é que você consegue ficar nessa leveza consciencial e tendo na tua psicosfera essas consciências para ser assistida, porque de repente não é naquele momento, tem um determinado momento para serem encaminhadas. Uma coisa que eu aprendi é o seguinte, que aquela ideia que se tem muitas vezes que o desconforto é mal visto, né? Qualquer desconforto, mal-estar é mal visto, isso não pode ser mantido na minha psicosfera, na minha forma de pensar, então eu vou, e não aceito isso, eu vou extirpar isso perto de mim. Tem essa tendência. E aí é um equívoco de a pessoa não distinguir o que é um mal-estar, um desconforto próprio de uma assistência que está sendo realizada, de um trabalho que está sendo realizado, e você vai ter que aguentar um pouco aquele tranco os efeitos daquele trabalho, e não assimilar isso como se fosse algo seu e se tornar aquela energia que está mais desequilibrada, você adotar como sua, você fazer essa distinção. E a partir do momento que você começa a fazer essa distinção, aceitar mais que esses confortos são necessários, porque fica parecendo que quando a pessoa conquista a leveza, a diversidade, a serenidade, ela vai ficar livre de qualquer mal-estar. Muitas vezes é o contrário. A assistência é maior. Né? Como vai aumentar a assistência, ela vai estar acoplada com mais número de consciência, ela vai sentir mais equilíbrios conscienciais de consciência de tipos diferentes. Então, na verdade, ela vai ser uma especialista de entendimento da dor dos outros. Ela não vai ser, na verdade, uma pessoa imune que não vai mais sentir o sofrimento dos outros. Ela vai sentir muito mais, só que não é dela. Entende? Então, assim, a diferença que eu vejo é aceitar essa realidade, não brigar com esse fato de que quanto mais extensa, mais desenvolvimento da sua personalidade, seu temperamento, maior vai ser seu acoplamento, aprofundamento da imersão da realidade dos outros, e com isso vai sentir mais conforto. Se não aceitar essa realidade e ficar brigando com isso, realmente fica difícil, não vai conseguir. Mas você usa alguma técnica ou estratégia para você manter esse padrão de você saber que elas estão aqui? Então, você usa alguma técnica ou alguma estratégia para você conseguir se manter equilibrado? A primeira coisa que eu vejo é manter a autoconsciência alerta, né? Assim, porque não ficar naquele automatismo do dia a dia de você estar vivendo as coisas sem prestar atenção no que está acontecendo. Porque se você não fica nessa autoconsciência, nessa consciência alerta, você automaticamente assimila e encara como seu. E aí você já entra no negócio. Então, eu vejo que para mim o que funciona é, primeiro, ficar alerta, ficar com a lucidez alerta o tempo todo. E quando o diagnóstico detectar, você lembrar das suas experiências passadas, que você teve, não é a primeira vez, várias vezes você entrou nesse padrão de assimilar, de perceber esse padrão mais desequilibrado, que não é seu. E você lembrar, com base nas minhas referências de memórias passadas, eu já entendia as características, como aquilo funciona. Então você, além da autoconsciência, vê as referências passadas, não, agora conforme essa experiência, esses traços aqui, as características, batem com o que eu tinha vivenciado antes. Então eu estou vendo que algo não é meu, é de fora. Então, primeiro movimento, alerta. Segundo movimento, confirmação, validação de que aquilo realmente não é seu, com base nessas informações passadas. E no terceiro momento, paciência. Vai precisar, muitas vezes, de um tempo para aquilo assimilar. Muitas vezes eu percebi que, assim, eu vou fazer ver porque eu quero desassimilar isso. Muitas vezes os amparadores querem que você assimile ou esteja próximo àquela consciência mais desequilibrada por um tempo. Não é uma questão de você fazer ver e expulsar. Então eu vejo que você tem que ter paciência e pensar, não, beleza, eu não vou entrar nesse padrão, estou aqui aberto para ajudar, não vou assimilar isso, vou só ficar acompanhando e espera o processo passar. Passou, beleza, vamos para a próxima. Eu acho que esse acompanhamento dessas etapas e ter uma abordagem mais pacífica, mais compreensiva, mais paciente. Eu acho que passando essa etapa, você vai sempre
criando um estofo, criando uma experiência, para toda vez que isso se repetir, você vai ter mais traquejo com isso. Não vai ficar brigando, não vai ficar criando repulsa, sabe? Você vai ter mais traquejo. É nesse sentido que eu vejo, você trabalhando com isso várias e várias vezes, vai ficando mais fácil lidar com isso sem muito problema, entende? É o que eu estou aprendendo. E na página 2, se você pudesse, na primeira linha da parapatologia, a dissipação de traumas emocionais multiexistenciais. Você poderia aprofundar? Então, aqui é um caso, por exemplo, a gente fala muito dos brega intermissivos, né? Muitas vezes o fato da pessoa de ter passado pela intermissão e ela ter tido contato com novas realidades que deram um choque no modo dela de pensar, ou em relação ao balanço das experiências dela no passado e viu que ela tem muita coisa para melhorar e ela já se propõe, então daqui para frente, a fazer um novo projeto, uma nova modo de pensar, esses brega intermissível, ele pode ser bom para a pessoa então começar uma nova vida intrafísica de um modo diferente, mais qualificado. Porém, se a pessoa não engoliu bem aquilo e não tratou bem daquelas informações, embora ela passou pelo curso intermissivo e veio e ressomou, ela não conseguiu, como diz, lidar bem com aquelas emoções que estavam envolvidas naqueles brega. Então, pode acontecer, né, nessa vida, ela está com uma inadaptação existencial maior. Então, aquele projeto que foi colocado para ela, que era para ser algo que ela estava era para ser, teoricamente, estar feliz, com uma nova perspectiva evolutiva, ela faz um movimento contrário de entrar naquele processo emocional que ela não engoliu bem daqueles brega, e aí não conseguir realizar as coisas, ela trava. Então, assim, pode travar dentro da área que muitas vezes mais afetou ela no passado. Pode ser na área da escrita, pode ser na área das relações com as pessoas, pode ser na área profissional. Quer dizer, qual área vai travar mais? Ela que está a parte emocional ficou mal resolvida. Então, nesse caso dos traumas, eu vejo assim que se isso não... Estou falando do exemplo do brega intermissivo, mas pode pegar exemplo de vidas passadas, que eu vejo que se aquilo não se resolve, não trabalha, aquilo fica criando travões. Aquilo te impede a ser uma manifestação mais fluida, mais pragmática, mais solta. Ela fica o tempo todo se prendendo. Porque como ela não assimila, não dissipa aquele sentimento negativo, ela não se dá a liberdade de continuar. Ela é como se fosse uma autocontenção proposital. Uma âncora, né? Uma âncora. Sabota a manifestação. Então, eu vejo que, assim, por exemplo, teve uma experiência que me chamou a atenção, que, assim, numa das minhas memórias em vidas passadas, eu tive uma memória que me impactou, que era o seguinte, que a ideia de que eu estava num porto e eu era um trabalhador, como um operário, e eu estava procurando emprego. E eu estava extremamente mal vestido, com a saúde precária, sozinho, sentindo uma dor imensa na parte da barriga, como se tivesse algum problema no intestino. E eu sabia que eu tinha acabado de sair de um local, tinha pegado um navio e tinha ido para um outro porto, porque eu tinha deixado, parece que tinha uma família que estava comigo, tinha deixado eles para procurar emprego, porque não adiantava ficar com eles lá e eles não terem condições de ter dinheiro para sobreviver. Então, eu fui buscar para uma região mais próxima, buscando um navio. E aí, quando eu cheguei nesse porto, tinha uma multidão enorme de gente nas mesmas condições que eu. E o clima que estava era assim de multidão de desamparados, de despossuídos. Não tinham nada, estavam precisando de ajuda. E aí, naquela condição, eu já assim, sem saber o que fazer, não tendo perspectiva do que eu ia fazer, que eu não estava conseguindo emprego. E aí uma pessoa me abordou, uma senhora com aparência que destacava perto dos demais, porque a aparência dela era bem tratada, mais cuidada. E ela falou assim, olha, me deu ajuda, me pediu ajuda e ela me levou para um convento, um mosteiro que havia ali próximo. E depois já não lembro mais a memória, mas ela me deu algum trabalho lá. A ideia que se passava ali é que assim, dentro de mim, aquela vivência de não ter nada em mãos, de não ter posse de nada, e o mal-estar que aquilo ficou da minha memória, e o medo de passar por aquilo de novo,
ficou marcada na minha memória. E assim, minha relação, por exemplo, desde criança com comida, era de desespero, de querer muito comida, de ficar... Não gostava sempre gostava de consumir muita comida, como se aquilo parasse que em algum momento ia acabar. E a minha relação com a minha família, assim, minha família de hoje, nessa vida, elas são de boas relações, tem boa poder econômico. E eu sempre tive todos os confortos possíveis, né? E aí nessa experiência ele dera que, pelo que eu entendi, foi induzida essa experiência para que eu refletisse 2 aspectos: de entender que o passado já passou, estamos em outro contexto. Não precisa ficar regurgitando esses sentimentos. E, por outro lado, não desvalorize o que você tem. Você já passou por coisas piores, você está em uma condição muito mais otimizada. Então, assim, eu acho que quanto mais você vai aprofundando a sua autopesquisa, relembrando essas coisas do passado, para poder limpar isso, tirar isso da mente, para que você consiga ter essa manifestação mais solta, para não ficar se contendo. Então, a ideia é essa. Porque a questão emocional, nós temos níveis, né? E a gente tem que estar percebendo. E justamente a questão emocional pega nas carências, né? Sim. Daí tem esse viés em que a gente compreender, que você deu um exemplo ótimo ali, que a gente pode levar em qualquer relação, né? O teu exemplo aí de ver a superação, né? De que um momento é outro e aquele já foi. Muito bom, obrigada. Ricardo, quer perguntar? Certeza. Eu queria continuar o teu raciocínio, achei muito bacana o seu exemplo. Você trouxe aqui parece que é uma aquisição do senso de humanização, né? A gente vai humanizando, eu acho que esse é um movimento que nós estamos buscando e aprendendo. A gente vai desenvolvendo esse senso de humanização. Isso tem uma relação com a pergunta que a Bernadette fez agora há pouco sobre a tara parapsíquica, né? O quanto a gente aguenta na nossa psicosfera e o quanto a gente consegue diferenciar. Eu fiz um trabalho ontem no Paraguai. Eu tenho ido mais seguido no Paraguai e eu tenho aprendido muito lá, é muito bacana. Eu fiz um trabalho num shopping chamado Shopping Paris, que foi um trabalho chamado Desenho em Família. Era para chamar as famílias, pais e filhos para desenharem. Foi uma atividade muito bacana, porque ontem foi Dia das Crianças, né? Então, tinha muita gente, foi excelente. Eu gostei muito do trabalho, da atividade. Eles são muito abertos, o Paraguai é muito aberto a acolher os brasileiros. Isso é algo muito bacana. E hoje de manhã, quando eu acordei, eu tinha essa sensação que ela perguntou. Era como se, mas era muito intensa. A gente está acostumado com sensações mais leves, só que hoje de manhã era bem intenso. Era como se houvesse uma descoincidência completa. Fiquei um bom tempo para sair da cama. E aí eu fui refletindo sobre isso e associando com o trabalho passado, né? Então, como é interessante a gente... Aí depois eu fui para a TENEPS, aí a coisa foi diminuindo, né? Mas como é interessante a gente conseguir regular esse mecanismo e perceber as técnicas que você falou ali para ela, né? Que é identificar, perceber que não é seu, mas que faz parte, não querer mandar embora, não querer, sabe, se desconectar, acolher, né? Por isso que eu falei, você falou aí o acolhimento, eu fiquei pensando no senso de humanização, né? Acolher, entender e deixar fluir, né? Então achei bem interessante, muito bacana e gostei muito, por isso que eu trouxe a experiência de ontem, para mim foi muito rica. E de uma certa forma, na página 1, na 8ª linha da fatologia, um pouco você respondeu quando você falou aqui você trouxe a auto e heterocompreensividade cosmoética. Você falou um pouco sobre isso, só que eu queria que você associasse esse comentário, essa escrita que você fez da heterocompreensividade cosmoética com o que vem logo depois, na primeira, segunda, terceira linha abaixo dessa. Você trouxe a libertação da autoescravidão. Eu achei muito interessante essa palavra, né? Autoescravidão é sério, né? Muito mais do que escravizar os outros é a autoescravidão. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses dois. Porque a libertação da autoescravidão, a ideia que eu quis colocar aqui é... Se você olhar atentamente ao modo como você lida consigo mesmo no dia a dia, a tendência é mais de uma relação de opressão, de você assim, é como se você ainda não confiasse plenamente em você, que você pode se agir de uma forma bem equivocada, bem patológica, você muitas vezes se vê como uma pessoa doente,
E aí você, então, assim, bom, como é que eu vou lidar com um doente, com um enfermo, com uma pessoa assediadora? Eu vou oprimir. Então, assim, essa opressão eu vou manter a pessoa na linha. Então, qualquer coisa que eu fizer de errado, eu vou me punir. Se eu acertar, vou pensar muitas vezes se vou manter um hipercriticismo de pensar, será que realmente eu acertei? Será que realmente o acerto foi válido? Então, assim, a sua relação com você é sempre te manter ele numa condição de, vou dizer, como é que eu vou dizer a palavra? A relação entre você assim, na condição de servo, na condição de servidão, como é que chama a palavra? Subserviência? Não, não é bem isso. É como se você... Tento pegar a palavra aqui. É como se fosse assim, tem esse conceito, a gente fala de autodomínio consciencial, Sim. e muitas vezes é confundido com a ideia de o domínio pela opressão, pela repressão. É um excesso de autocontrole. Você vai pelo excesso, Tá. seja de autocontrole, seja de coerção, cerceamento. Você tenta fazer todas as técnicas possíveis de assedialidade que existem contra você. Entendi. Entende? Então, assim, a própria até a questão da manipulação, você pode fazer com você mesmo. Então, por exemplo, assim, eu já cheguei num momento que teve uma experiência que eu estava no trabalho e eu eu não tinha entrado nesse ritmo aqui de escrever direto, e aí tinha um pensamento que era comigo, carregava desde pequeno, que era um pensamento que eu me, como diz assim, me desvalorizava o tempo todo. Com base em todos os históricos das minhas coisas que tinham acontecido, eu me desvalorizava o tempo todo. E aí eu sempre acreditei, bom, essa é a minha relação comigo mesmo, está tudo certo, mas tinha um algo a mais. Eu peguei, estava no trabalho e perfeitamente, como se fosse visto numa cena de filme, senti a consciência aqui do meu lado, cochichando no meu ouvido. Perfeitamente a mesma cena que você vê muitas vezes de assediador quando você vê em filme. E aquilo que eu pensava, eu peguei, na hora que veio o pensamento, eu vi ela repetindo o pensamento em voz baixa no meu ouvido. Quando eu vi aquilo, eu levei um susto, me deu uma indignação, não com a consciência, comigo. Não acredito que eu estou aceitando isso por décadas. Acredito que eu me permiti me submeter a isso durante décadas. Entende? Então, assim, o problema é esse, assim, quais esse tipo de pensamentos que você vem alimentando, e pode ter até participação de consciência, que te detona, que te acaba com você, que te impede de fazer as coisas. Entende? Então, assim, até porque no meu contexto familiar, meu pai era muito rígido com a gente. E aí, assim, na escola, meu desempenho era baixo, a minha relação com as pessoas eu não conseguia relacionar. Então, na minha família, eu era visto como uma pessoa, embora ele é bonzinho, generoso, mas tadinho, ele é tão vulnerável, tão fraquinho, não consegue desempenhar as coisas, não consegue desenvolver a relação com as pessoas. Minha irmã já era estudiosa, minhas duas irmãs, uma médica, outra advogada. Então, assim, tinha todo um histórico, elas tinham notas excelentes na escola. Então, eu acreditava que realmente, olha, pelo jeito eu sou um Zé Ninguém, né? Sou pequeno. A gente compra a ideia, né? Compra a ideia, Você né? compra a ideia da família, Então, né? o mais sério que eu vejo nesse negócio da autoescravidão é assim, devido ao seu passado, dessa biografia, das biografias atuais, independente de você errou muito, não precisa disso. Porque eu não posso ter a liberdade de admitir, beleza, errei, mas posso reparar? Posso rever? Entende? Então, te dar essa liberdade de sair dessa autoescravidão e falar assim, não, eu quero melhor, eu quero mais, eu não quero ficar nisso. Entende? Então, eu acho que é essa abordagem. Bacana, bem interessante. Obrigada. Vou esperar. Ok. Boa tarde. Boa tarde. Aqui eu estava vendo que você pontuou lá na binomiologia 3 binômios. Daí eu gostaria que você comentasse um pouquinho cada um deles. Então, o primeiro é o binômio exercício do acerto, virtuosidade consciencial, o binômio proatividade evolutiva, retificação imediata dos erros, e o binômio autocura, sanidade consciencial. Tá. Então, primeiro aqui, a ideia do exercício do acerto, virtuosidade, eu defendi o verbete,
que é sobre o exercício do acerto. E a ideia que eu vi na época era justamente isso, porque, em geral, a gente está tão acostumado a ficar no ciclo vicioso, quando você erra, quando você tem erros consecutivos e maturidades consecutivas, você cria um ciclo vicioso. E está tão acostumado nesse padrão que muitas vezes a gente não vê como é que é estar do outro lado. Se você acerta bastante, isso cria um ciclo virtuoso. O que acontece? Por exemplo, o fato de eu estar escrevendo verbete há 5 anos sem parar, quanto isso me fez bem na questão da pensanidade, no sentido de expandir a minha pensamento, de entendimento de assuntos diversos, uma visão maior, uma correção na questão dos meus vícios pensênicos, porque assim, quando você escreve, tem o hábito da escrita direto, você está estimulando mais a ortopensanidade, mais a pensanidade produtiva, do que a pensanidade mais vazia, mais estéril, mais tóxica. Então, isso fazendo constantemente durante 5 anos, isso muda, faz efeitos em série. Então, eu percebi, só por esse trabalho de continuar isso, eu percebi vários efeitos. Então, quando eu percebo esses efeitos em séries, eles tendem a criar essa condição de virtuosidade, que você vai qualificando várias coisas, qualifica suas energias, qualifica os seus pensamentos, a sua forma de lidar com alguns temas. Quando você vai qualificando, você vai ficando com uma saúde holopensênica maior. Então, com isso, você entra num ciclo de virtuosidade, ou seja, um acerto atrai um acerto atrai acerto. E você entra naquele ritmo que dificilmente você tende a entrar num ritmo anterior, que era de erro após erro. Então, muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas é difícil fazer tal coisa, aprender a fazer um verbete, fazer um artigo, um livro. Faz o primeiro, faz o segundo, faz o terceiro, entra no ciclo. Quando você vê, aquilo está tão otimizado, está fluindo tão bem, que você só não entendeu que no início o aprendizado ele é um pouco mais difícil, ele dá um pouco emperrada. Mas depois que você pega o ritmo da coisa, você entra nessa fluidez. Seja em qualquer assunto, na assistência, em escrita, em qualquer projeto, dar continuidade, não ficar ter esmorecimento a partir do primeiro travão da dificuldade. Faz, sem parar. E você vai ver esse ciclo virtuoso. O outro aqui... Proatividade, retificação imediata dos erros. A ideia da proatividade evolutiva e retificação, ou seja, que a partir do momento que você está ativo, cooperativo, querendo ajudar o tempo todo, ali disponível para fazer os trabalhos, fazer assistência, você está permitindo ter a retificação imediata dos erros. O que é isso? Se você, caso erre, você imediatamente conserta. Porque se você, por exemplo, fica num padrão mais de sonambulismo, de autoassédio, você tende a errar, aquele erro demora a ser consertado porque você não está com energia, você não está com disposição, você não está com vontade. Então, até você melhorar aquele estado interconsciencial para se dispor a arrumar aquele erro, muitas vezes demora um longo tempo. No caso da produtividade, você está com energia, você está com disposição, vem o erro conserto, você vai no ritmo. Você não precisa ali ficar parando e demorando para arrumar. No caso aqui da autocura e sanidade, nesse trabalho de continuar a autopesquisa, continuar a escrita, continuar fazendo recins, você vai curando vários males conscienciais. A gente pelo nossa para-história, muitas vezes se acumula tem um acúmulo de males conscienciais. E que pode se manifestar em síndromes, pode se manifestar em vícios. Então, aí no caso, você fazendo essa autocura progressiva de vários males, você tende a uma hora chegar nesse padrão de sanidade consciencial. Essa é a ideia. Obrigada, eu agradeço. Ricardo, posso fazer mais uma pergunta? O Júlio está aí. A gente, hoje, na hora do almoço, estávamos conversando sobre hedonismo, né, que é uma doutrina que valoriza o prazer como bem máximo, bem supremo. Eu queria que você fizesse uma confrontação entre o hedonista e a pessoa ser hedonista ou ter pureza consciencial. Fizesse um contexto para poder diferenciar isso, porque os dois trazem bem-estar. São dois padrões de bem-estar diferentes. Aí, no caso, é o seguinte, tem duas variáveis que eu vejo. A diferença entre a felicidade patológica e a felicidade real, né, positiva. E tem a outra variável de vazio existencial e da pessoa que ela está
integrada a essa ideia do maxi-mecanismo, da mini-peça, ela está ativa, cooperante. Por quê? No caso do hedonismo, ele tem um perfil, muitas vezes, do vazio existencial, ele não tem um projeto de vida claro para construção, para desenvolvimento de trabalhos interessenciais, não tem isso bem claro, a pessoa ela fica numa condição mais alienada, né, de estar querendo curtir a vida, mas intraconsciencialmente há um vazio, na questão de missão de vida há um vazio, e no aspecto da felicidade patológica, ou seja, muitas vezes o hedonismo ele traz aquela felicidade patológica, ela é mais física, ela é mais adrenalínica, instintiva, somática. Não é aquela felicidade consciencial, que vem de fato da consciência estar em processo de renovação, de atualização, de autocura, não vem. Ela é mais um processo, vamos dizer, bioquímico, vamos dizer assim. Então, assim, essa felicidade, por exemplo, caso você pegou vários casos de drogas, por exemplo, né, é a felicidade patológica. É um processo bioquímico. Mas, consciencialmente, a pessoa está imersa em lixo. Né? A questão de lixo pensênico, em lixo na questão das energias. Então, acho que a diferença é essas duas variáveis. Que conselho você daria para uma pessoa que conhece a Conscienciologia há muito tempo, mas que ainda se sente em melancolia e mal-estar? Pois é, aí é aquele negócio assim, que eu estava falando aqui na fatologia, da autodestituição da baratrosferolândia. Se a pessoa não chega uma hora e fala, eu não quero mais fazer parte disso, não toma essa decisão, essa ortodecisão, não adianta, ela ainda acredita que é o melhor, as pessoas falam para ela, ela vai achar que não, eu quero ficar assim, tá tudo bem. Então, assim, eu acho que faz parte do amadurecimento da consciência chegar uma hora que ela vai, não quero fazer parte disso. Então, assim, até assim, quantas vidas a gente está acostumado a retornar para o extrafísico e ir para a bratosfera? Quantas e quantas vezes a gente já foi para lá? Então, assim, agora, recentemente, estamos dessomando e indo para uma procedência mais avançada. Que muitas vezes é recente isso. Então, a gente não está acostumado, muitas vezes, pode acontecer, dessa ideia de não estar acostumado com esse padrão mais sadio de energia, está acostumado com o padrão mais bratosférico. Então, assim, e se acostumar e se acomodar a essa situação, ela vai ter que precisar ter um pouco mais de coragem, de disposição, para enxergar novas realidades, dessas realidades, ver que aquilo tem umas coisas positivas e começar a sair aos poucos dessa conexão com a bratosfera. Essa eu não vejo outro caminho. Obrigada. Claro. Parabéns pelo verbete. Eu só ia fazer uma relação dessa tema do hedonismo com a leveza, porque essencialmente essa ideia do hedonismo, não sou especialista, mas parece que ela não tinha essa conotação pejorativa. Parece que com o tempo que se criou em cima dessa ideia do hedonismo. Mas a questão da busca do prazer, ele é algo que, até um certo ponto, e dentro de um certo contexto, critério, ela é sadia, a gente precisa. Inclusive, tem até aquela frase que diz que a gente nasceu para ser feliz. Embora felicidade e prazer tenham suas diferenças, né, dependendo da qual abordagem conceitual. Mas, quando você foi falando, e o Ricardo respondendo, eu comecei a lembrar assim, que, às vezes, quando a gente tem alguma experiência de prazer, a gente fica mais leve. Uhum. Inclusive, às vezes, a gente encontra uma pessoa, nossa, o que aconteceu com você? Você está mais leve? Ah, é porque eu viajei, fui lá para aquele local, eu saí com meus amigos, fiz isso. Então, é interessante esse equilíbrio. Uhum. Tem uma interseção aí, né? Exatamente. E outro aspecto também que é para a gente pensar é a questão da intencionalidade. A intencionalidade. Tem uma frase do professor Valdo, que eu até tenho no celular, já vou pegar aqui, que ele fala o seguinte, das ortopensadas. Ele fala assim, se você melhora a intenção, torna-se uma companhia mais agradável. Então, isso é um aspecto que às vezes pesa nas nossas relações interconscienciais, a intencionalidade. Porque às vezes, por mais que eu esteja lá, não, estou pensionizando sobre as verpons ou sobre conceitos da conscienciologia, no convívio, às vezes com colega, isso é só para dar um exemplo. Mas às vezes a intencionalidade ainda precisa ser refinada. E isso aparece na energia e isso acaba pesando a tua companhia para o outro.
Então, eu associo muito essa questão da leveza com a agradabilidade. E eu estava aqui também encasquetado com uma coisa assim, no sentido de... e quando a gente tem que fazer uma assistência mais forte, bater na mesa, ou uma impactoterapia, como é que fica essa leveza? Né? A princípio, não afetaria essa leveza, porque daí eu comecei a lembrar do professor Valdo, que às vezes quando ele dava uns puxão de orelha na gente e tal, eu, pelo menos, nunca sentia aquela energia negativa, pesada. Às vezes ele estava falando algo ali, fazendo uma heterocrítica, algo profundo, botando o dedo na ferida em relação a mim, e ao mesmo tempo não vinha aquela energia negativa, não vinha aquela coisa pesada. Pelo contrário, às vezes era uma coisa até leve, porque ele fazia um encapsulamento e tal. Então, realmente, é um tema bem amplo, um tema complexo, bem amplo, mas bem importante, um desafio para todos nós. Conseguir ter essa... E, ao mesmo tempo, não cair na alienação, que nem alguém comentou aqui. Que às vezes a pessoa leve, aquela pessoa que não pergunta, não se opõe. Ela confunde com sobrepairamento, ela fica ali, mas não essa entra. É levíssima, né? Mas também não faz nada. Não fede nem cheira. Nada, não se responsabiliza com nada, não toma frente com nada. Ela não é vidraça, nunca ela é vidraça, então parece que ela é nossa, fulano é um serenão. Então tudo é uma questão realmente de equilíbrio. Né? Achei interessante essa questão que você colocou ali da impactoterapia. Porque a impactoterapia a pessoa pode fazer com essa leveza e não precisa ser agressiva, né? A intenção, você pode esclarecer o outro, você pode, mas com aquela energia de você acolher e fazer com que a pessoa compreende e também a pessoa consegue mudar. Quando é essa impactoterapia de agressividade, você não está ajudando. Pelo contrário, vejo, está prejudicando, porque você está colocando a pessoa para menos e não para mais. Então, a impactoterapia, ela deve ser feita, e eu vejo que ela para mim, causou efeito, quando essa impactoterapia me deixou para mais. Opa, eu percebi, isso é comigo mesmo, eu vou mudar esse... Então, é nesse time que tem que ser a impactoterapia. Perfeito. Em Cenologia, página 1, linhas 1 e 2. Em meio à enxurrada de contatos interconscienciais e suas demandas e informações sem fim, diariamente, como manter a limpidez das cargas de excrescências pensênicas pessoais no término de cada dia, mesmo durante o dia? Então, aqui, no caso, quando eu estava colocando essa ideia de cargas de excrescências pensênicas pessoais, tá? Tem mais relação com o processo alto mesmo, né? Não tem relação com as energias dos ambientes ou das pessoas. Então, aqui é mais assim, aquilo que a consciência está carregando já há um tempo, né? Que pode ser aquele conceito de saliência, proeminência, aquela ideia de tumor, né? Algo que foi desenvolvido patologicamente está ali ainda na psicosfera da pessoa, que ela está carregando, que aquilo gera problemas para ela. Então, assim, essas excrescências que foram criadas com base em experiências de vida que ela lidou mal resolvidas, né? E isso pode ter gerado essa excrescência e está afetando a relação, o modo de funcionamento dela, o modo dela pensar e tal. Mas em relação às pessoas, assim, aos ambientes, eu vejo o seguinte: eu assim, comparando o antes e o depois de eu estar me desenvolvendo em relação, por exemplo, à escrita, né? Antes, quando eu estava sem o hábito de escrever de forma contínua, eu percebi assim que eu estava mais sujeito e com menos autodefensividade sadia em relação ao que vinha de fora. Porque assim, como eu não tinha o hábito da pensenidade sadia, da ortopensenidade, quer dizer, ter algum instrumento que me estimulasse a fazer aquilo, deixava minha pensenidade mais solta, no sentido assim de ficar pensando, predominando mais patopensênico que ortopensênico. E nessa condição, o que vem de fora tende a contaminar com mais facilidade. Você tende a criar uma certa empatia, afinidade com esse tipo de padrão mais pensênico negativo. Então, o que vem de fora tende a contaminar mais. Então, eu vejo que essa autodeficiência sadia, além do trabalho com as energias, é essa questão de você ter o hábito da autopensenidade. Seja através de instrumentos ou não, se você utilizando recursos ou não. Mas ter esse hábito cria uma autodefesa boa, a ponto de ter um mínimo impacto dessas coisas externas, né, negativas, com você.
E isso, por isso que eu vejo que esse é o caminho da autodesejabilidade. Ou seja, se você mantém um padrão de autopensanidade, você fica mais blindado, né? Enfatologia, página 1, linhas 9 e 10. Quais as suas dicas preciosas quanto ao corte dos autoenganos ilusórios e como descobri-los, como descobrir se estamos passando a perna em nós mesmos? Tá. Então, assim, eu tenho uma proposta de uma ferramenta que logo eu vou publicar sobre isso, que chama Dossiê Autoproéxico. Que nesse dossiê ele tem 3 ferramentas, que é a ficha consciencial, o plano de vida e a agenda proéxica. Qual que é a ideia disso? Você tendo a ficha consciencial seria o quê? Você, todos os dados que você já acumulou e coletou em relação à sua autopesquisa consciencial, que é trafores, trafares, temperamento, ideias inatas, que mais que tem? Antecedências experienciais, ou seja, quais memórias você já obteve em relação a essas experiências de outras vidas, a sua biografia atual. Pegar e montar essa ficha consciencial sua, pegando todos os dados que você já tem e colocar ali. Para quê? Para você ter uma clareza de quem você é. Uma autodefinição correta, sem distorções. Porque se você não tem uma ficha consciencial em mãos do que você é com base em sua autopesquisa, aquilo que os outros falam de você ou o que você pensa de você tende a ser distorcido. Uhum. Então você tenta se calçar mais na parte da autopesquisa e acúmulo de dados e registro e impressão e acompanhamento dessa ficha, sempre está atualizando, para você manter o mínimo de autodistorção possível. No caso do plano de vida, você construir um esquema estrutural de projetos, de empreendimentos, que você tem interesse em desenvolver. Esse projeto ele necessita da ficha consciencial, por quê? Para estar em coerência. Se você tem aqueles trafores, se você tem aquele temperamento, os projetos que você está colocando estão de acordo, estão coerentes, ou você está sendo megalomaníaco? Entende? Ou você está sendo se autodesvalorizando e colocando metas abaixo, projetos menores. Então, nesse caso, esse projeto de vida, esquematizar, estruturar esse projeto o máximo detalhado possível, para você saber qual é o norte que você quer tomar na sua vida e seguir aquele norte. Para quê? Para evitar também essa questão dos auto-enganos em relação ao projeto de vida. Não assumir projetos de vida que são comuns a outras pessoas, que não fazem parte de você. Não é personalismo a outra pessoa. Então, crie o seu próprio projeto para você não entrar na onda de seguir o que os outros fazem. Faça aquilo que você quer realmente fazer. Está de acordo com o seu temperamento, seus trafores. E a agenda Proex seria para você implantar essa plano Proex. Então, você pode colocar um cronograma de ações e colocar em prática. Então, o que eu estou falando isso? Que, ou seja, através da auto-organização, você ter os dados impressos, atualizados, sobre você mesmo, sobre o seu plano de vida, para evitar que todo tipo de auto-engano você evite entrar. Porque você vai estar lúcido do quem você é e do que você quer para a sua vida. Então, isso vai evitar de entrar nessa condição. Ainda em fatologia, como realizar, em definitivo, o desapego maduro ao sofrimento autopunitivo vindo com a paragenética? Você já comentou um pouco dos traumas. Eu vejo assim que o próprio trabalho de você estar continuadamente realizando trabalhos interessenciais, estar fazendo autopesquisa, estar sempre em renovação, isso vai permitindo fazer essas melhorias, essa dissipação desses traumas, dessa forma equivocada, essa abordagem equivocada de lidar consigo mesmo. Isso, naturalmente, nesse processo vai trabalhando nisso. Então, eu vejo assim, que o mais sério nesse caso é assim, a velha e famosa persistência, né? De você, assim, tem ali aquele projeto, aquele trabalho que você quer fazer. Então, estou programado daqui a 5 anos a me envolver nesses determinados trabalhos, programado determinadas recintos que eu quero passar, segue esse plano de vida e tenha paciência para cumprir todas as etapas. Para chegar no final, você vai ver o antes e o depois. Vai ver que aquela sua forma equivocada de tratamento com você mesmo, as autopunições, vai sendo diminuídas, vai sendo dissipadas. Então, não vejo que é uma atitude imediata de efeito. Eu vejo que é um tratamento a longo prazo que você vai fazer com você mesmo a partir de ações evolutivas, de trabalhos, de auto-renovações. Então, vejo que o mais sério é a organização e pragmatismo. Organiza e faz o que você se
comprometeu e aguarde os efeitos disso. Não espere resultados e efeitos imediatos, que geralmente isso frustra e aborta o trabalho. Em Pensenologia, página 1, linha 2. Como fazer a higiene holopensênica? Para mim, o que está funcionando mais, que eu repito sempre esse assunto, é escrita. Né? A junção entre escrita e manutenção da autopesquisa consciencial. Porque se você vai mantendo essas duas ferramentas ativas, utilizando, você vai mantendo um padrão de autopensenidade. Porque a tendência, todo mundo vê isso, que você tende a ficar numa vida mais parada, ociosa, os pensamentos tendem a ficar mais patológicos. E os seus vícios, suas abordagens equivocadas vêm à tona. Então, assim, como vou dizer assim, entrar na linha de um trabalho, de um projeto, com um foco na interessencialidade, mantendo firme esse projeto, isso vai te ajudar a manter a conexão com o parador extrafísico, a conexão com a sua paraprocedência pessoal, e vai te ajudar nessa parte de auto-reeducação pensênica. Então, ajuda a dar esses 3 efeitos. Então, eu vejo mais assim, repetir essa ideia de que a higiene pensênica, para mim, a higiene holopensênica, é um conjunto de ações que você realiza com foco na interestência, e que isso, a longo prazo, vai criando essa aura de saúde, essa condição melhor de saúde consciencial. Então, eu vejo que é mais assim, seguir esse trabalho, seguir esse caminho, essa linha, e perseverar, ser tenaz, não parar. Isso vai tendo esse efeito. Não vejo também que é uma coisa, hoje eu vou querer ser mais ortopensênico, mas amanhã eu estou com preguiça, não. Eu vejo que, assim, se quer manter a condição da ortopensenidade, é trabalho. Entendeu? É realmente estar em condição ativa, produtiva, consciencialmente. Não vejo outra saída. E aí, para a gente fechar, Enfatologia, página 1, linha 7. Favor definir a descomplicação das coisas em geral e relacionar com minimalismo pró-evolutivo. E relacionar com minimalismo? Pró-evolutivo. Tá. Porque eu vejo o seguinte, por exemplo, quando a gente fala de programação existencial, em geral tem-se um pensamento assim de, nossa, realmente o ProEx é complexo. De fato, é complexo? Só que assim, você pode descomplificar o complexo. Descomplicar o complexo. Então, assim, por exemplo, no caso de programação existencial, para mim está claro alguns trabalhos que eu quero fazer para o resto da vida, que são trabalhos evolutivos. Então, por exemplo, se eu já defini que escrita para mim é algo de valor importante, que isso é algo que eu quero fazer para a vida inteira, eu não preciso ficar repensando sobre esse assunto, se eu vou fazer, se eu não vou fazer. Para mim está definido. Esse é um projeto que já é a longo prazo, para o resto da vida. Então, eu não vou ficar pensando nesse assunto. Outro projeto. Eu formei uma dupla evolutiva. Estamos aí há quase 20 anos de dupla evolutiva. É um projeto que é para a vida inteira. Para mim, faz parte da minha programação existencial. Trabalhar com o desenvolvimento da divulgação das verpons da Conscienciologia. Para mim é um projeto, está claro. Então, eu vou desenvolver isso na docência, na itinerância, em livros. Então, assim, quais projetos que já estão claros, definidos que você quer fazer, faz e segue. Porque ao longo do tempo, novos projetos vão surgir que têm relação com sua programação essencial. Não fazer a ProEx, ou não fazer os trabalhos que você já reconhece que faz parte da sua programação essencial, não vai fazer com que você descubra mais coisas. Você vai descobrir mais coisas fazendo o próprio trabalho. Então, eu vejo que segue a linha do pragmatismo. O que você já sabe, faz. E ao longo do tempo você vai descobrir mais. Ricardo, eu vejo que fiquei fazendo uma reflexão enquanto você trazia isso. Pode ser que algumas pessoas pensem que, como a Conscienciologia ela é baseada no voluntariado, né, o fazer trabalho voluntário complexifica, e é exatamente o contrário, porque tudo tem a ver com a melhoria da própria pessoa. Né? Então, pode parecer de fora que a Conscienciologia é algo difícil, complexo e que tem uma série de detalhes, mas se a pessoa começa a entender mais, ela vai ver que o que acontece é que ela se qualifica e ajusta as suas estruturas internas, né, a partir do autoconhecimento. E aí eu queria que você falasse da tua frase enfática na página 4, vai um pouco nessa linha. Então aqui, a leveza consciencial é resultante da transformação voluntária da própria manifestação intimidante, densa e subcerebral para a autoexpressão pacificadora, sutil e interassistencial.
Aqui eu quis dizer que é o seguinte, quem decide a hora que você quer ser manifestado de uma forma mais leve, mais com a ideia de áurea de saúde, é a consciência. Então, ou seja, a leveza consciencial, ela não vai vir de experiências aleatórias, que nem a gente estava dizendo. Bom, eu vou fazer uma viagem, a viagem vai ser divertida, eu vou ficar super leve na viagem. Mas quando voltar, vai ter meu trabalho, vai ter meus projetos, eu vou ficar pesado? Entende? Então, assim, eu vejo que a consciência que decide a hora que ela fala, não, vou fazer diversas ações, conjunto de ações, para desenvolver esse trafor, para consolidar, fixar. Então, em qualquer injunção, qualquer situação, qualquer contexto, em qualquer relação com qualquer pessoa, eu vou manter a condição da leveza consciencial. Entende? Então, é uma condição de conquista evolutiva essa situação. Então, depende da pessoa fazer essa transformação voluntária, ela que queira fazer. Então, ela, tendo em vista que, geralmente, a leveza consciencial ela tem as características de ser pacificadora, sutil e interessencial, então você vai estar consciente de que aquela parte sua que tem a ideia da intimidação, da coerção, da repressão, da opressão, da densidade, do subcérebro, você vai fazer a depuração, a dissipação disso, para ter para qual que é a finalidade, qual o objetivo final disso? Porque eu quero simplesmente só ser feliz, ser uma pessoa alegre, isso é ótimo, vai ser muito bom. Mas para qualificar também sua assistência. Porque se você manter, por exemplo, nós hoje estamos trabalhando com tarefa de esclarecimento. Antigamente tinha aquela ideia de vamos trabalhar com tarefa de esclarecimento como se fosse um TACAP. Né? Como você vai trabalhar com tarefa de esclarecimento com essa abordagem de TACAP, com essa abordagem militar, com essa mobilidade, com essa abordagem no passado que era doutrinária, repressora, coercitiva, então não funciona, não encaixa. Então, na desenvolvendo a tarefa de esclarecimento, eu vejo que tem que ter uma nova abordagem. E essa nova abordagem é amparadora. E a gente está ainda aprendendo a fazer. Entende? Então, eu vejo que é por aí. Então, você traz a leveza mesmo diante de situações de conflito. Sim. Então, é um princípio pessoal, né? Manter essa leveza. Porque a leveza, eu vejo que ela é um trafor, porque você tem que desenvolver algumas habilidades. Tem que desenvolver autodesassédio, tanto autodesassédio como heterodesassédio, a questão da anticonflitividade, a questão do domínio das energias. Então, assim, existem vários fatores que tem que desenvolver para ter essa condição de leveza. Por isso que eu chego à conclusão que é uma conquista de um trafor, e não de uma condição temporária. Vou estar leve hoje, amanhã não. Entende? Obrigada. Bacana, então a gente chegou no nosso horário. Eu queria te agradecer por trazer esse assunto, leveza consciencial, que foi bastante aprofundado aqui, né? Apesar do nome ser leveza, foi muito aprofundado. Agradecer a presença de vocês aqui no tertuliário, os teletertulianos, e chamar os comerciais, por favor. As pontuações da tertúlia de hoje são 13 assinaturas no livro de presença, 9 perguntas presenciais e 12 perguntas enviadas online. Temos 2 convites. Terezinha Mello com o curso de campo Pangrafologia Verbetológica e a Rita Savaia com vídeo cosmoeticograma da Cosmoetos. Boa tarde a todos. A Enciclosópias vem convidá-los para o curso Pangrafologia Verbetológica, que vai acontecer aqui em Foz do Iguaçu. O local será no Hotel Mabu Interlúdio, de 24 a 26 de maio de 2019. Né? Estamos informando com antecedência devido a um desconto que tem até o mês de dezembro. Esse desconto ele é de 15%. Então, se as pessoas podem fazer já suas inscrições, que já está aberto aqui na recepção do CAEC. O telefone é 45 2102 1499. Falando um pouquinho sobre o curso. O curso Pangrafologia Verbetológica é fundamentado na pangrafia, onde se utiliza a técnica das 3 cadeiras que o professor Valdo usava para a escrita. Ele é essencialmente prático e visa fomentar a escrita parapsicarística, prioridade da consciência intermissivista, empenhada na busca do completismo existenciais. Temos 2 campos, né, que vai acontecer, um campo pangráfico e um campo verbetológico, onde a gente, durante agora esse mês,
e até o final do ano nós estaremos falando de cada campo para vocês, esclarecendo mais. Mas o importante é lembrar que as inscrições já estão abertas aqui na recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde a todos. Em nome da Cosmoetos, convidamos para mais um vídeo cosmoeticograma, que ocorrerá no próximo sábado, dia 20/10, das 15 às 17 horas. Na atividade, é exibido um trecho de um filme seguido de debate sobre o enfoque da cosmoética. Na atividade, neste próximo sábado, o filme será Escritores da Liberdade, baseado em fatos reais, que mostra os desafios enfrentados por uma professora norte-americana e seus alunos em um bairro violento dominado por gangues. É uma atividade gratuita, presencial ou online, aberta a todos sem pré-requisitos. O local é o Cosmoeticário, na sala 106 do Polo Discernimento, Avenida Felipe Vancher, 6.200, Cognópolis, Foz do Iguaçu, Paraná. Os facilitadores cosmoeticistas serão professor Recrisson Alves e professora Rita Sawaia. Mais informações no site www.cosmoetos.org.br ou por e-mail contato@cosmoetos.org.br. E o telefone é 459-9129-4122. Muito obrigada. O título do verbete de amanhã é Léxico Pangráfico Balzaquiano, a especialidade Intermissiologia, a verbetógrafa professora Lília Junqueira. Agradecemos a presença e a participação, boa tarde e até amanhã.